Queridos alunos, boa tarde, tudo bem com cada um de vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas aulas da nossa disciplina de Recursos em Processo Civil 2, do quinto período da Faculdade de Direito, Arnaldo. Vamos lá. Na aula de hoje trataremos sobre agravo de instrumento, importante recurso previsto na legislação processual civil e que é comumente utilizado. Até então nós vimos os embargos de declaração, a apelação cível e agora estamos vendo o agravo de instrumento. Certamente aí os três recursos mais comuns que nós vimos no processo civil. Tá? Se da sentença, cabe apelação, e se dos embargos de declaração podem ser opostos contra toda e qualquer decisão judicial, ao agravo de instrumento, a lei reservou somente as hipóteses de decisões interlocutórias. Toda e qualquer decisão interlocutória, não. Por isso, peço que vocês deem uma olhada direto no artigo 1015 do CPC, o qual já é, para variar um pouco, objeto de grande controvérsia na nossa legislação processual e na nossa doutrina. Toda a matéria do agravo de instrumento está prevista no artigo 1015 ao 1020, mas o 1015 trata especificamente das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O legislador, quando editou o CPC 2015, a intenção inicial era que o rol do artigo 1015 fosse um rol taxativo, tá? Só que essa questão do rol taxativo está sendo cada vez mais mitigada. E estamos enfrentando uma certa polêmica no STJ, que está julgando em sede de recursos repetitivos, tá? Chegaremos lá para entender melhor essa questão de recursos repetitivos, quando analisaremos, então, o recurso especial. Se o rol do 1015, o rol de cabimento, ele é taxativo ou apenas exemplificativo. Para efeitos da nossa matéria aqui, é muito importante que nós saibamos que existe essa doutrina, essas duas correntes doutrinárias e jurisprudenciais, tá? Mas para efeitos de avaliação, vamos combinar uma coisa. Desde já, o rol do 1015 é taxativo, ok? Então não cobrarei dos senhores decisões interlocutórias que não sejam aquelas do artigo 1015 para efeito de interposição de agravo de instrumento, beleza? Então vamos adiante, mas cientes desde já, tá, pessoal, dessa questão do cabimento, fruto de severas polêmicas aí. E eu explicarei agora há pouco por que de tamanha polêmica. Vejamos bem, todo processo, como sabemos, são normais, muitas decisões judiciais, a maioria delas aí meramente impulsivas do processo, no caso nem decisões, são atos ordinatórios, despacho, não tem cunho decisório. Temos as sentenças, temos os acórdãos e também temos as decisões interlocutórias, que são aquelas que decidem questões incidentais no processo sem resolver o seu mérito, perfeito? Então, essas decisões interlocutórias têm um recurso específico para elas, que é o agravo de instrumento. Ao contrário da apelação, o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal ad quem, ou seja, já na segunda instância. Quem analisa esse recurso é direto o tribunal. Ao contrário da apelação, lembram lá que a gente interpõe ele na primeira instância para o próprio magistrado que proferiu a sentença, esse magistrado apenas encaminha ao tribunal, já que não faz mais o juízo de admissibilidade, né, de acordo com o CPC 2015, e aí o tribunal de segunda instância que vai analisar as razões de mérito desse recurso de apelação e também analisar, primeiramente, é óbvio, o juízo de admissibilidade. Então veja bem, o agravo de instrumento, ao invés de ser interposto aqui na primeira instância contra o próprio magistrado que emanou, que proferiu a decisão interlocutória, você vai direto para o tribunal. E é por isso que o recurso chama agravo de instrumento. Pois veja bem, você vai estar distribuindo um recurso, veja bem, a palavra é distribuição e não protocolo, distribuindo um recurso direto no segundo grau, para um desembargador que não sabe o que está acontecendo no processo. E é por isso que você tem que formar o que se chama de instrumento, que são alguns elementos essenciais do processo, tais como inicial, a decisão agravada, a publicação para saber se está dentro do prazo, se tiver contestação, a contestação da outra parte e outros elementos que a lei define, que eu vou tratar mais adiante.
Então, essa parte documental chama instrumento. E esse instrumento acompanha o recurso para quem for julgar na segunda instância, está tomando conhecimento daquele caso pela primeira vez, né? Possa ao menos entender o que está acontecendo e poder deliberar sobre a decisão interlocutória em questão. Perfeito? Pois bem, ocorre que com a vigência aí, cada vez mais significativa do processo judicial eletrônico, essa questão de formação de instrumento está cada vez mais mitigada também, pois, sendo processo eletrônico, é óbvio, o desembargador lá tem acesso à íntegra do processo que corre na primeira instância. Então, essa formação de instrumento ela é ficta, né? Pois, sendo os autos eletrônicos, não é necessária a juntada de cópias para formar o instrumento. E onde que está previsto essa questão do instrumento? Vamos lá, peço que vocês deem uma olhada no artigo 1017 do CPC, que fala o seguinte: a apelação de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente. Aí cita algumas peças, e depois o inciso terceiro fala lá em facultativamente outras peças. Ou seja, é pressuposto do agravo que você anexe as cópias obrigatórias, sob pena do agravo não ser conhecido. E isso se o processo for físico. Pois veja bem o que trata o artigo 1017. Vamos lá. Inciso, parágrafo 4º. Não, perdão. Parágrafo 5º, peço perdão para vocês, que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as referidas peças nos incisos do primeiro e segundo caput, facultando ao agravante anexar outros documentos. Ou seja, sendo o processo eletrônico, o que era obrigatório de juntar peças se torna absolutamente desnecessário. Porque, como eu disse aqui, sendo os autos eletrônicos, o desembargador do segundo grau vai ter acesso a ele na íntegra. Combinado, pessoal? Essa é uma informação muito importante. Agora, sendo os autos físicos, a formação do instrumento é questão obrigatória, sob pena de não conhecimento do agravo. Então, dê uma lidinha no artigo 1017, com muita atenção para que entendam bem essa questão de peças obrigatórias e facultativos. Combinados? E vamos lá. Quanto à interposição, o artigo 1016 ele é muito claro, é ele que trata da interposição direta no tribunal. E como que se dá o processamento? Ora, veja bem, uma das hipóteses aqui de cabimento, vamos abrir aqui o artigo 1015, inciso 1º, onde fala: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre 1. Tutela provisória. O que é tutela provisória? É aquela tutela que você concede em sede, vulgarmente, de antecipação de tutela ou liminar, tá? In limine, ou seja, do latim antes, liminarmente. Combinados? Sendo liminar a decisão, nós temos aqui, então, que o juiz deferiu ou indeferiu uma questão de extrema urgência para uma das partes. Perfeito? Vamos supor que você está do lado do autor e teve a sua tutela provisória negada. Essa decisão que nega a tutela provisória é uma decisão interlocutória. E na forma do artigo 1015, é uma daquelas elegíveis à interposição de agravo de instrumento, ou seja, há o cabimento aí de forma muito clara. Perfeito? Acontece que, se é uma liminar, você tem uma certa urgência no seu pedido. Então, o seu agravo de instrumento ele poderá ter o chamado pedido de efeito suspensivo, comumente também chamado de efeito ativo. Isto é, se eu não conseguir em primeira instância, eu vou recorrer e dizer ao desembargador de segunda instância: olha, tribunal, eu pedi uma liminar, o juiz me indeferiu, eu não concordo, por isso estou recorrendo, e digo mais, eu preciso que essa liminar me seja dada. Ora, se formos aguardar o final do julgamento do recurso, pode haver o perecimento do seu direito, já que a sua questão é urgente. Então, ao pedir a atribuição de efeito ativo ou suspensivo, o que você está pedindo que o tribunal faça é que ele analise a liminar. Analisando a liminar e concedendo, ele pode atribuir o efeito ativo suspensivo ao agravo, conceder o pedido liminar, comunicar ao juiz de primeira instância que a decisão dele foi revogada, que foi concedida pelo tribunal a liminar pretendida, perfeito? E aí você está diante aí do chamado efeito suspensivo ativo. O que é suspensivo ativo? Ativo porque, em tese, o tribunal agiu de forma ativa, proativa. Ele deu a liminar. E suspensivo porque os efeitos da decisão
de primeira instância que indeferiram a liminar estão suspensos, né? Então, automaticamente, se está suspenso, presume-se concedida a liminar, caso o tribunal assim tenha feito. Ok? Então, ou seja, isso é muito importante. Só que o exaurimento da análise do agravo não termina aí. Primeiro é analisar essa etapa de forma monocrática por um desembargador do tribunal. Depois o agravo vai para uma turma de desembargadores, tal qual a apelação civil vai, tá? E essa Câmara Civil, Criminal, criminal não vou entrar aqui, não acho que nem hipótese de cabimento lá na seara criminal, não é minha praia. Vamos nos ater aqui a seara civil, né? A Câmara Civil lá recebe o agravo instrumento e vai julgar o mérito dele de forma colegiada, para dizer se a decisão interlocutória permanece ou não. Perfeito, pessoal? Este é, em síntese, o agravo de instrumento. E o seu estudo vai somente até aqui o artigo 1020, tá? E pode haver mais de um agravo de instrumento no mesmo processo, porque serão várias as decisões interlocutórias, né? Só lembrando que cada um a seu tempo, ok? O prazo de interposição é de 15 dias, ele também desafia preparo, tá? E é muito importante que nos atentemos a essa questão das peças obrigatórias e facultativas. E também demos uma boa estudada aí na questão dos efeitos ativos, suspensivos, né? Se imaginarmos ao inverso também, você está pela figura do réu, que teve uma liminar concedida contra o réu, você pode ir ao tribunal para que o tribunal suspenda essa liminar, e assim por diante. Ok, pessoal? Estou postando material escrito também sobre o tema, essa pequena videoaula. Peço, por favor, interajam no nosso sistema do Canvas, nos fóruns de discussão com dúvidas pertinentes. Agravo geralmente é uma peça aí que gera uma certa dúvida no pessoal, tá ok? Para que possamos, então, aprimorar cada vez mais nossos estudos. Tá certo? Espero ter contribuído com essa breve explicação sobre agravo e estou à disposição de cada um de vocês para adentrar as minúcias. Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado.